Quem aqui, só para ter uma noção, tá? E para a gente poder otimizar o tempo que a gente tem, quem aqui tem algum conhecimento com relação à parte de blockchain? Tem um pouquinho? Então tá. Só para poder eu tentar calibrar o discurso aqui, para poder fazer valer o nosso tempo. Né? Deixar uma mensagem bacana, né? Para a gente poder conseguir abrir melhor a cabeça e ver o que é que vem pela frente. Tá? Bom, a Riora, ela vem de Real Estate Oracle. Tá? E aí, vamos lá, vamos começar a desconstruir. Tá? Recentemente, né, o Jason, meu sócio, a gente tem uma equipe, vem trabalhando com essa questão de blockchain, oráculo. A gente fez uma imersão em Dubai e a gente começou a compreender o que é que estava acontecendo dentro do mercado. Porque hoje muito se fala em tokenização, e aí quando a gente fala em tokenização de ativos, tokenizações principalmente direcionadas à questão imobiliária, a questão que vem em mente além do lastro, além da questão jurídica, é quem é que atesta isso. Se a gente vem numa cultura, né, pelo menos no nosso litoral aqui, alguém já deve ter escutado alguma história de um terreno que foi vendido para várias pessoas. Como é que você vai comprar um imóvel que é um token? E qual é a tangibilidade disso? Então hoje o que eu vou retratar aqui para vocês é o quê? É a gente conseguir entender os dados para uma tomada de decisão mais precisa. A gente fala de Data Driven Culture. É uma cultura de governança orientada por dados. Então vamos lá, vamos para frente. Vamos tentar ir para frente. Vamos continuar tentando ir para frente. Aí. Então, para isso a gente trouxe um time, né, que eu acho que muito me orgulha, né? O resultado de uma empresa, o resultado de um projeto, de uma corporação são pessoas. Então, a gente vem com Makran Hani, sócio nosso lá em Dubai, tá? Chefe de operações, CEO da Blocksquare. Blocksquare hoje tida como a maior tokenizadora do mundo. Também membro da Fibri. Fibri, maior rede de blockchain, de especialistas e experts também hoje no mundo. Mais de 12 mil e contando, né? Profissionais. Daniel Paiva, advogado, especialista na área da segunda edição aí da Thomson Reuters, né? A gente brinca aí que ele tem 2 cérebros. Joe, né? Anos aí trabalhando com a parte de data driven, né? Mais de 10 prêmios de inovação nessa área. E vamos lá, bora para frente. Jason aqui, esse seu mão aqui na nossa frente, tá? Muito orgulho de estar junto, um especialista nessa área, uma bagagem internacional, uma visão estratégica, até em relação à questão de modelagem econômica, que é muito importante, que é fundamental dentro da... Né? Mais importante o modelo de negócio que o negócio, né? Ana, Project Manager, trabalhou anos no estado, gerenciando projetos de PPP, parcerias público-privadas e por aí vai. E aí a gente tem o Moni Lacerda, que a gente vai trabalhar com a parte de valuation. Né? Hicks é um selo internacional, essa pessoa, esse baita profissional aí, geria uma equipe de 120 pessoas especializadas só na questão de valuation para Colliers, que é uma empresa canadense. Então assim, peraí, o que é que essa turma está querendo inventar? Né? Vamos de novo, uma hora vai, uma hora eu pego amanhã. Aí, foi. Então assim, o que é esse bendito desse oráculo? Né? Muito se fala sobre tokenização, muito se fala sobre a questão de informação, data driven, mas agora, pô, no meio desse samba todo de blockchain, oráculo, né? Eu tô tentando mudar aqui, gente, tá? Mas tá meio, o processo tá difícil. Aí, se a gente for analisar ao pé da letra, né, o oráculo, quando a gente remete a filmes e etc., ele vem da mitologia, né, onde era uma divindade, onde as pessoas buscavam conhecimento, buscavam informações, aconselhamentos e etc. Né? A gente se apega dentro desse conceito, olhando por um viés mais tecnológico, essas duas últimas, transmitir mensagens através de códigos e símbolos e também revelar o que está oculto. Quando a gente vai falar de mercado, vamos lá, mais uma. Aí, mira pra cá, fechou.
Beleza. Então, assim, o que a gente está inventando, né? Essa questão de Real Estate Oracle. Vamos trazer ela para o contexto hoje de blockchain e olhando para a questão de tokenização e lembrando que a gente está numa arena de tecnologia direcionada ao mercado imobiliário. Em 2008, a gente teve um crash, uma crise financeira que acarretou numa recessão mundial. Essa recessão mundial reverberou por 2 anos. Ela ajudou a quebrar a Grécia, ela ajudou a descapitalizar, desempregar, enfim. Né? Se a gente pegar e analisar isso mais friamente, faltava o quê? Ofuscaram e indisponibilizaram dados sobre a questão da saúde da hipoteca. Então, assim, pô, banco, olha o tamanho do gap. Depois de 1929, esse foi o maior. E outra, falando com alguns amigos meus que fazem análise de bolsa com uma visão mais cíclica, não fundamentalista, agora em setembro a gente também vai ter uma queda. Vai ter uma crise mundial. Qual que é o principal ponto? A questão de inflação. Eu estava até vendo o Marconi falando ali numa outra palestra, exatamente, batendo na mesma tecla. Né? A turma lá de cima dos países, vai lá, Estados Unidos, Europa, eles não sabem conviver com isso. Mas beleza, vamos focar na questão de informação, tá? Para um mercado ser saudável, a gente precisa de dados saudáveis. Com dados saudáveis, dados logo informação. Informação logo uma tomada de decisão mais estratégica. Dado por dado não vale nada. O que eu faço? Esse dado ele tem que trazer, ele carrega. O dado é a origem da informação. Vamos tratar assim, beleza? Ótimo. O que é que a gente vem analisando dentro desse contexto de blockchain? A gente tem inúmeras inovações, que é até difícil de acompanhar, a produtibilização de as novas formas de monetização, modelos de negócios disruptivos e etc. Então, assim, isso está abarcando também, da mesma maneira que você está movendo e movimentando dinheiro, você tem que movimentar confiança, você tem que conseguir trazer credibilidade para o negócio. Então, automaticamente, por exemplo, Ethereum vai fazer um merge agora com uma nova versão, etc e tal. Tende até a valorizar mais, tá? ERC20, modelos de smart contracts. DocuSign, KIC, são instrumentos e modelos que são utilizados para trazer maior credibilidade e confiança para transações online. No momento que a gente começa a analisar, mas espera aí, e o lastro, e isso, e aquilo, e os dispositivos que estão embarcados dentro disso, a tecnologia vem avançando. Ok, agora vamos lá. Mais um pouco, a gente já vai chegar no cerne da questão aqui. Como é que é uma questão bem bacana para a gente conseguir concatenar esse raciocínio em conjunto? Como é que é avaliado um imóvel hoje? É o corretor? Na maior parte das vezes, você envolveu um processo fiduciário para poder deixar esse imóvel em garantia para banco, vai pegar um avaliador. Raramente se trabalham com 2 ou 3 avaliadores hoje no Brasil, a não ser que sejam negócios muito complexos ou que envolvam uma proporção financeira muito significativa. Geralmente ele está atrelado, olha, olhei no LX, o apartamento do vizinho está valendo X, então tecnicamente a minha mobília é um pouco melhor, vai valer Y. É muito subjetivo. É muito subjetivo. E agora, assim, pensando nessa questão da frenesi das tokenizações, pensando que a gente vai poder comprar fragmentos de imóveis como formas de investimento. Vou comprar na Atlântica, em Balneário, ou vou comprar em Copacabana, no Rio, ou na Paulista? Ou talvez lá no Campeche, em Florianópolis. Como é que eu tenho essa base? Como é que eu avalio? Qual que é o discernimento? Todo mundo fala que quer fracionar, todo mundo fala que quer tokenizar, mas parabéns, a gente está apresentando hoje aqui para vocês, a gente lançou recente, mas é o primeiro oráculo brasileiro. É a primeira forma de a gente conseguir ter uma visão, a big picture do mercado. Então, tá aí, como é que isso atua? Né? Informações mais precisas, avaliações de imóveis mais atuais, confiáveis, devem ser acessíveis ao mercado. Então a gente está tratando
praticamente de um Real Estate Valuation. Pega essa. A nossa B3 aqui, ela opera horário comercial. Muitas das bolsas de valores do mundo operam 24 horas. Beleza. Tá, e aí, onde é que entra isso, Elifas? Pô, bem simples. A gente está falando de valores mobiliários quando a gente fala de bolsa, mas a gente não tem uma questão de real time para valorização do imóvel. Mas por que não? Porque ninguém se propôs a fazer. Ué, mas e aí? Eu morei 24 anos em Balneário Camboriú, eu vi valorizações absurdas. Do que? 12, 13, 14%, até mais, entendeu? Por ano. Isso aí não é de janeiro, assim, não é um pulo de janeiro para dezembro, não. Isso é uma oscilação crescente. Tá, agora traça um paralelo com a questão do token. A gente vai comprar o token da Paulista, de Copacabana, Campeche ou Balneário? Ué, vamos analisar o mercado. Como é que a gente analisa esse mercado? Vamos falar de Big Data, então. Vamos falar de dados? Vamos falar de Data Driven, que é governança orientada por dados. Eu não estou aqui para achar mais nada, gente. A gente está produzindo dado dentro de uma escala que é faraônica. Tira esse achismo. Para. Tem informação. Obtém informação. É nessa linha que a gente tem que caminhar. Senão, parabéns, vai ser mais um que vai cair na história que aquele imóvel vai valer. Boa sorte. Então, é isso que a gente está tentando trazer. Foi? Então, o que entra? O oráculo como um avaliador. Tá, de novo, trazer o que está oculto. Como é que a gente traz o que é oculto? Pô, peraí. Presumo que a maioria de vocês, se estão procurando um hotel, vão no Booking ou no Airbnb ou no hotels.com, algo do gênero. Presumo que então no momento que vocês estão buscando ou um aluguel de um apartamento ou a compra e venda, vocês vão parar num OLX, num Viva Real, num Zap Imóveis, talvez no site de alguma imobiliária. Tá, perfeito. Isso tudo não está disponível online? Se está online, é público. A gente tem hoje tecnologia para poder raspar essas informações, organizar, higienizar. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, antes de eu entrar nisso, só para falar que para construir dentro da cabeça de vocês a questão da redundância da validação da informação. De novo, pensando nesse mundo de tokenização e a descentralização da informação para o blockchain, a gente tem exemplos de cripto, ou que seja de teses, cripto econômica, que está pautada em participantes do sistema. A gente fala muito de comunidade quando a gente vai falar de cripto e blockchain. Comunidades, perdão, aqui, participantes, para colocar os dados honestos dentro da cadeia. Além de a gente poder minerar, tem como remunerar pessoas que estão acrescentando esses dados. Então, descentraliza de novo. Peraí, vamos lá. A gente estava falando de raspar dado, agora a gente está falando de remunerar alguém para validar esse dado. Certo? Certo. Vamos validar se aquele imóvel existe para aquele cara que está me oferecendo um token? Viável. Viável. E remunerando. E com penalizações ali também fala, né? Então, assim, pô, bacana. A gente precisa escalar confiança. Bacana. A gente precisa fornecer níveis mais altos de confiança do que concorrentes. É diferencial importante para a questão de tokenização. Legal. A gente estava dando uma palestra esses dias lá em São Paulo, na Blockchain Summit, totalmente pautada nisso. E aí você vê, pô, peraí, a gente tem vários players hoje entrando no mercado de tokenização. Por que eu vou comprar um token com A ou com B? Tá, bacana, por causa que tem um retorno atrelado ao investimento? Tá, ok, mas quando eu compro isso fica onde? Vem para minha wallet? Isso vai vir para o meu nome? Isso tem qual é a metodologia de segurança por trás?
Eu vi palestra que vai ter aqui do lado da KPMG, uma Big Four, falando da questão de cybersecurity. A gente vê questão de hacks acontecendo, etc e tal. Então, assim, peraí. O assunto, tá todo mundo olhando para a parte boa do negócio, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela. E aí entra, vamos lá. Estão conseguindo me escutar legal? Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando? Daí entra aqui, ó, pronto. Então o que a gente vai fazer? O oráculo permite a conexão entre o mundo off-chain, vamos lá, OLX, Viva Real, dararararará, com o mundo on-chain. On-chain o quê? Daqui a pouco você vai ter um mundo de tokenizadoras aí, oferecendo trocentos tipos de token, com vários tipos de investimentos atrelados. O que a gente está fazendo? A gente vai estar pegando, cruzando o valor de mercado da tokenização, fazendo todo um comparativo, estratificando, entendendo o time, entendendo as informações que são relevantes para uma tomada de decisão e comparando com o valor de mercado. Ok, esse valor, tá sol aí? Eu passo. Eu passo. Aqui. Então, assim, a questão de machine learning, questões de análises preditivas de mercado. No momento que a gente está tratando de um mercado que é totalmente digital, a gente tem que competir com ferramentas que são digitais. Então, qual que é o framework de análise nosso? Location Intelligence, Blockchain, e aqui a gente entra com a parte de análise de dados. Ok, Location Intelligence, vamos entender assim, ó, dentro do urbanismo, a gente tem inúmeras formas de análises de caminhabilidade, análises de entorno expandido, entorno imediato, polos geradores de tráfego, etc. e tal. Tá? Perfeito. Isso aí é extremamente significante para uma tomada de decisão com relação ao valor, a margem de valorização do empreendimento. Tá? Ok. Questão de dados. Aí a gente fala de machine learning, a gente vai falar de AI, a gente vai falar de N tipos de modelos preditivos estatísticos que a gente consegue incorporar dentro disso. Tá? E aí a gente fala do que tem on-chain. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente conseguir fazer um merge disso. Tá? E aí a gente vai chegar lá. Isso aqui que vocês estão vendo na tela... Opa, bati aqui na caixinha. Isso aqui o que vocês estão vendo na tela são transações, plataformas que mostram transações em tempo real. Bacana, né? E aqui a gente tem uma análise aonde qual é a correlação ou a hierarquização de cada uma. Isso aqui é uma análise de grafos, para quem não conhece. Tá? Tem como usar isso aqui até para rede social. Tem gente, se tu pegar, dá para fazer até o teu Facebook dentro disso para entender a correlação dos teus amigos. Então aqui a gente está vendo tipologias de transações financeiras. Tá? Então, pô, bacana. Isso aqui, a blockchain, a característica dela, tá muito alto, tá legal, só porque caiu, show. Uma das características é que os dados estão abertos, certo? Todo mundo escuta falando sobre dados abertos e blockchain. Ok. Então, a gente consegue ter acesso a essas transações? Sim, consegue. Ah, bacana. Então, assim, eu trouxe uma série de ferramentas e plataformas que são utilizadas para você poder mensurar o número de transações financeiras em tempo real. On-chain. On-chain. Isso aqui é tudo, tá falando de cripto, de Ethereum, a gente está falando de... São categorias, né? E ali, aqui, por exemplo, aqui a gente está falando em períodos, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Um movimento só de um tipo de cripto chega a 32, 40 bi dólares, dia. Né? A gente estava acompanhando. Então, assim, é muita coisa que transita. Falando de uma, só Bitcoin. Tá? 30 bi dólar dia. Né? Era isso, né, Jay, que a gente viu lá, né? E grow up. E grow up. Tá? Seja para trade, seja o que for. Aqui eu trouxe mais outros modelos. Ó, esse aqui é um outro modelo de nodes. Tá? Isso aqui eu achei da galera de inteligência de Cambridge. Aquele ali é muito bacana também. Eles estão gamificando. Olha que loucura. Pensa você investir
olhando para uma questão gamificada. Se vocês verem, vai ter um controle aqui em cima. Quando a gente fala de metaverso, quando a gente fala de metadado, eu estava lendo uma pesquisa do que as pessoas gostariam de ver. 22% das pessoas, a maioria falou que queria ver filme, tá, no metaverso. Disparado. Eu quero ir no metaverso para ver filme. Mas você tem uma série de ferramentas que elas... Pensa, a gente está começando a falar disso recente. Querendo ou não, a gente está num momento de mercado onde as coisas estão se azeitando, novos modelos de negócios estão surgindo, ainda tem muita coisa para acontecer, só que olha o nível de interação gráfica, pelo menos me impressiona. E a velocidade como as coisas acontecem também. Então, ótimo. Então, bacana. Tudo isso aqui tá aberto e eles estão usando dados abertos para fazerem. Só para a gente não perder o cerne. Lindo, né? Agora, qual que é a nossa proposta aqui? Bacana. Aquilo ali tudo tá on-chain. Então, os tokens, então, estão on-chain. Certo? Perfeito. Mas on-chain num mundo off-chain. Que ele é regido por poder de compra, hierarquização de tráfego, de fluxo, né, desenvolvimento econômico, vizinhança, etc. e tal. E isso está mensurado aonde? Como é que eu acesso esse tipo de informação? As próprias tokenizadoras, as maiores do mundo, quando eu entro no site, vou analisar qual que é o business plan deles, que informações eles trazem na market analysis, etc. e tal, eu vejo assim, legal, mas ainda tem muito para evoluir. Tá? E aí, isso aqui, gente, isso aqui é fruto do nosso trabalho, tá? Isso aqui é Balneário Camboriú. Cada geometria dessa aqui é um setor censitário. Setor censitário, para dar um refresh na aula de geografia, tá? Vocês vão lembrar assim, ó, vamos lá. Estado, mesorregião, microrregião, cidade, bairro, setor censitário. É o que o pesquisador do IBGE faz caminhando. É a menor geometria, menor fração de estudo do território. Isso aqui não é a gente que desenha, isso aqui tem um código perante o IBGE. Nesse aqui, ó, esse ano está tendo censo, né? Então, o pesquisador do IBGE, dada a baixa densidade habitacional aqui, ele tem um fluxo maior para ele caminhar, e aqui vão conter informações, aqui contém, na verdade, informações demográficas e socioeconômicas. O nosso trabalho aqui, quando vocês estão olhando para isso, o que a gente tem essas volumetrias? Pessoal, quanto o amarelo é mais vibrante, maior o preço do metro quadrado, tá? E quanto maior a volumetria, maior a oferta. Então aqui a gente está interpolando preço de metro quadrado versus estoque. Quando a gente vai pegar, se eu tivesse aqui, eu clicasse na plataforma e clicasse em cima dessa volumetria, ele ia me falar, olha, aqui eu tenho 360 imóveis para vender, aonde a configuração média deles é de 4 suítes, 3 vagas de garagens, etc, etc, etc e tal, já vem um sintético. Ou então eu tenho como pegar, mudar uma visualização e conseguir clicar exatamente em cada imóvel que está disponível para venda. Então, assim, se a gente pega um cenário de Balneário Camboriú, quando a gente vai colocar em apartamento, eu te digo que mais de 10 mil, seguramente. E aí você vai perguntar para o corretor, imagina, pelo amor de Deus, né? Não estou desmerecendo, não estou diminuindo, não estou falando que não saiba, longe disso. É um trabalho maravilhoso que exige muita dedicação, tá? Mas o ponto é qual? Pô, vamos falar de Big Data então. Vamos falar de amostragem estatística. Se eu clico aqui, né, como é que é? Eu trabalhei há tempos atrás como na área de inteligência da Caixa Econômica, exatamente nessa parte de fazer quanto vale, tá? Então tá bom. Dentro do setor de engenharia da Caixa, eles usam em média 3 referências para poder ditar o preço
daquele imóvel que você vai financiar. Se o engenheiro está de bom humor, ele faz 5 ou 6. Tá? Com uma margem de 15 para cima, 15% para cima, 15% para baixo. Essa variância está dentro e está tolerada. Tá? Então, assim, bacana. Quando a gente vai fazer esse trabalho aqui, a gente está comparando com 300 imóveis, 200 imóveis. E aí o que a gente traz? Ah, beleza, modelos determinísticos, estocásticos, estatística preditiva, regressões lineares, tudo junto numa plataforma tridimensional. E aí, compra o token ou não compra? Olha a base comparativa. Porque falar que aquilo vai dar um cap rate no final do ano de X é Y. É uma realidade. Agora, a gente conseguir constatar que a evolução disso realmente tem solidez. E outra, né? Em data we trust, né? Em números eu confio. Né? Então, o que a gente faz? A desconstrução do território. Opa! Vamos entender o entorno imediato dele, as facilities. Vamos entender a questão de segurança. Vamos entender, talvez, futuras obras. Vamos entender a questão de caminhabilidade. Tudo isso aí é indicador. Para ver se vai valorizar ou não. Né? Aqui são modelos, entendeu? De análises que são os nossos gráficos ali, como a gente estava, sobem, descem. Né? A geometria, a volumetria está atrelado à precificação, como eu mostrei agora há pouco. As visualizações delas são muito boas. Né? A gente consegue ter um produto mais dinâmico, um produto real. Né? Isso aqui, para mim, é meu cotidiano, é o trabalho que a gente faz para fundos de investimento imobiliário, é o trabalho que a gente faz para BNDES, é o trabalho que a gente faz para KPMG, que é uma Big Four. Então, assim, a gente já tem cancha nisso. Né? O ponto agora... Isso aqui são exemplos, né? Análises de terrenos para um fundo de investimento imobiliário, que daí a gente está vendo o entorno imediato. Aqui são clusters com pathways, com heatmaps, para poder entender para onde vai expandir uma empresa ou não. Cada ponto desse aqui cada dot desse é um lead, é um potencial cliente, é um imóvel para vender também, tá? Então essa adaptabilidade, essa flexibilidade, né, é o que vai gerando essa inteligência, vai se tornando um oráculo e vai trazendo o que está oculto para o campo visual, para eliminar o achismo e trazer uma segurança para a tomada de decisão. Isso aqui é visualização nossa, gente. Isso aí era uma tela em branco. Isso aí a gente está analisando a questão de oferta de Airbnb, tá? E quando eu clico, olha que lindo, é lindo, eu sou apaixonado por isso. Quando clica ainda, a gente tem toda a parametrização estatística. Vamos achar? A gente ainda está na época de achar? E se teu concorrente tiver acesso e você não tiver? Como é que fica o mercado? Aquilo ali são corredores econômicos, tá? A gente tem o banco de dados da Receita Federal também. Então, o que acontece? Quanto mais vermelhinha a via, maior o número de CNAEs, Código Nacional de Atividade Econômica. Então, a gente está vendo saturação. Aqui a gente estava fazendo uma análise para a área de healthcare. Então, assim, peraí. Se a gente for colocar um hospital, se a gente for colocar... Existem determinados eixos, né, dentro de setores e segmentos, né, dentro do econômicos, que geralmente é melhor ele estar adensado. Daí você trabalha com uma caracterização mais de cluster. Tá? E esse aqui, para mim, hoje é o creme de la creme. Tá? Isso aqui é... Não está em loop lá. Isso aqui é uma visualização que a gente gerou recentemente, tá? E é São Paulo.
aqui a gente está vendo de população, a questão demográfica, a gente está vendo questões aqui socioeconômicas, e a gente está vendo volume construído versus densidade. Então, ao ponto de eu te falar assim, o que é amarelinho está para vender. A gente podia jogar uma camada ali em cima e falar, então, o que é verdinho é tokenizado. E aí a gente poder pegar e falar assim, olha, esse cara aqui, ele é tokenizado, mas qual é o entorno dele para a gente saber se esse cara tá barato ou tá caro? Essa é a linha, tá? É uma pena, era um vídeo, tá, gente? Todo animado também, mas dá pra ter uma base, né? Aí, ó, precisava dar o play, ó. Os outros estavam automáticos. E aí ele já gera uma base comparativa, ó. Vamos clicar nesse aqui, vamos clicar no outro lá. Tá vendo que ele criou uma terceira coluna aqui? Já é outra linha, né? Uma tela também, aqui a gente está vendo já dentro de uma escala municipal. É uma análise preditiva, onde a mancha principal era de 1984, é como se fosse uma análise fotoaltimétrica? Não, uma análise... me fugiu o nome agora. Enfim, imaginamento de satélite para a gente poder entender de onde a cidade, onde era o ponto de origem dela e para onde ela está expandindo, quais são os principais eixos. Visivelmente a gente vê que essa área aqui da cidade está crescendo. Então é aquela história, aqui é uma ótima hora para especular, imobiliariamente falando. Aqui a gente já tem uma análise preditiva com relação à questão demográfica para 50 anos. E aqui a gente também tem uma questão de estoque, né, analisando a questão de dormitórios em função do aumento populacional. Até onde que ela vai estressar, qual é o tamanho do gap que ainda dá para construir, tá? E muito nos orgulha também que hoje a gente está por trás não, né, mas junto com a gente foi convidado pela NVIDIA. Para quem não conhece, a NVIDIA, placas de vídeo, né, para quem é mais da área tech, deixa eu tirar o sol, calma aí. Enfim, a gente foi convidado para participar junto com eles aí de um projeto chamado Inception. Então hoje a gente tem por trás uma arquitetura de dados e arquitetura de server muito bacana, tá? O nosso Data Framework que eu vim falando, e aqui é como a gente pode plugar ele em tokenizadoras, tá? Então a gente tem uma API nossa que tem como embarcar numa tokenizadora para conseguir trazer essas análises de dados, para poder trazer mais credibilidade, confiança. É um diferencial competitivo dentro de blockchain, lembrando. E aí, compatível com Web3, integração com KYC, né, espaço para documentos, visualizações de portfólio, enfim, a gente trabalha muito no formato tailor-made, né, então a gente não tem produto A, B ou C, na verdade a gente precisa entender qual que é o anseio, né, não adianta, cada governança dentro do tempo que a gente vem desenvolvendo esses projetos, exige uma solução singular e personificada. Então, o que, bem dizer, a gente está tratando aqui é sobre uma personificação de consumo, tá? Trazendo segurança para uma tomada de decisão mais eficiente, tá? Beleza, é isso aí, pessoal. Tá? Obrigado pela atenção aí de coração. Que bacana! Pera um pouquinho, não, tu não vai embora ainda, rapaz. Tá quente esse assunto, hein? É muita coisa. É muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. Né? Os poucos que estão aqui assistindo estão tendo uma oportunidade, como eu já falei antes, única, né? Porque cada um desses palestrantes, dessas pessoas que estão hoje aqui falando, são pessoas que estão se atualizando diariamente. Né? Porque como esse tema ele é muito novo e ele está sempre se atualizando, ele está sempre crescendo, né? É uma loucura. Então, diariamente essa palestra está sendo atualizada. Ela está sendo colocada quentinha novamente, né? E Tá bem. alô, tá me ouvindo direitinho? Legal. É porque para mim tá ruim, é o meu
É o meu aqui que tá ruim, então. É, mas tá indo. Pra Tá ti indo, tá ok? tá indo legal Então tá aqui? bom, obrigado. Então, é uma oportunidade única estar diante de uma pessoa com esse nível de informação. Nós não estamos lendo um artigo, não estamos assistindo uma entrevista de alguém lá que entrevistou, pegou as informações. Nós estamos direto da fonte. Né? Tem uma oportunidade de estar aqui recebendo informação direto da fonte de alguém que está colocando na prática esse assunto. Não é uma coisa em nível, será? É uma demanda, é uma coisa que está vindo, é uma tendência. Não, isso aqui é fato. Isso é fato. Nós estamos falando de fatos que estão disruptando todo esse mundo né, dos negócios no segmento imobiliário, no segmento né, de construção de uma nova sociedade né, baseada em outras referências. E por que isso está acontecendo? A gente tem que entender um pouco do porquê. Tem um porquê, tem uma razão de ser, né? E é uma razão, para mim, muito simples, aí tu me corrija, porque eu sou ignorante nesse assunto. Eu estou aprendi contigo um pouco, vamos ver se eu aprendi alguma coisa. Peguei o bonde andando, como diz na minha terra. Eu te falo que eu todo dia aprendendo nesse assunto, né? Não tem como. Não tem como. É uma sopa de letrinhas, acho que não estudou, dançou. Não estudou, dançou. Perdeu meia aula, já não sabe o que estão falando mais, né? Por aí. Nós estamos vivendo na sociedade humana um momento único. Primeiro que está acontecendo tudo muito rápido, e porque tem muita gente. Eu repito isso, vou repetir 1000 vezes, né? Meio pastor essa coisa aqui, mas tudo bem. Em 1800, ali atrás, 1800, faz 222 anos, éramos 1 bilhão de seres humanos. E demorou toda a eternidade para chegar em 1 bilhão. Toda a eternidade da história humana para chegar em 1 bilhão de pessoas. Em apenas 222 anos, nós pulamos de 1 para 8 bilhões. Cara! É muita coisa. 300 mil anos para chegar em 1 bi, e em 222 pulamos de 1 para 8. Então por quê? Tem um porquê, tem uma razão de ser, né? Quando juntou empreendedorismo com tecnologia e inovação, o negócio fez assim, e tá indo, não vai embora, né? Então tu precisa ter muito para todas essas pessoas se comunicarem, né? Poderem transmitir conhecimento, todos usarem esse conhecimento, tem que ter novas plataformas, novos modelos, não tem jeito. E o ser humano é esse bicho que sai correndo na frente e criando solução. Né? Por isso que nasce tanta startup. Startup o cara não pergunta para ninguém se pode, ele sai fazendo. Sai criando, sai lá MacGyver colando, churando, validando, tá certo? Né? E por quê? É diante dos problemas resolvendo os problemas. Né? É o ser humano, o bicho humano é isso. É busca de sobrevivência o tempo inteiro. Né? E é por isso que esse tipo de coisa está acontecendo. Porque temos muitos dados, muitas informações, temos muita necessidade para continuar criando o ambiente de sobrevivência para o ser humano. Né? Esse ambiente é nós que criamos. Né? Deus nos dá o poder de pensar, o poder de criar, o poder de unir, né? De transformar o conhecimento em sabedoria e aplicá-lo, perfeito? E nós que criamos esse novo ambiente. Tudo isso aqui é criação humana. Sabe, você comentou ali o fato a respeito dos 8 bilhões, né? Sim. Hoje estamos em 8 bilhões. Eu fiquei impressionado quando a gente estava lá em Dubai, lá no evento da Binance. Toda essa frenesi que a gente tem hoje dentro do mercado de cripto, você tem em torno de 20 a 30 milhões de pessoas só dentro. Exatamente. Todo esse barulho são 20, 30 milhões de pessoas. Então, por isso que a história do já consagrou em função do tamanho das instituições financeiras e o tamanho da evolução, né, e da crescente. É um grow up que não tem ré. Ele vai ter novas adequações, novos modelos de negócio. Quando a gente fala para blockchain, putz, olha para modelo de negócio, tá? Então, putz, se com 30 tá assim, tanto que muita dos papos lá era quando é que a gente vai bater 1 bi. 1 bilhão de pessoas usando a questão de blockchain, criptos, etc. Né? Então, e outra, é aquela história, né? Como se fosse de 2 é 4, 4 é 8, né? Progressão geométrica. É uma projeção, exatamente. Então eu vejo dentro de um horizonte de curto espaço-tempo aí, a gente está ressignificando muita forma de a gente fazer negócio, né? Novas maneiras, muito mais descentralizadas, simples, menos burocráticas. E outra, né? A gente também tem uma forçante muito, muito grande, que é a questão do...
dos nativos digitais. Sim. A gente tem que olhar Exato. que o pessoal que está aqui é híbrido, a maioria. Né? A gente veio do off com o on, né? O off online e tal. Agora, o pessoal que está nascendo com tela, eu quero só ver, entendeu? Então, assim, quando a gente trata desse horizonte para 5, 10 anos, isso aqui não é uma discussão se vai. Já foi. Já está lá. Aceita que dá menos. Então, assim, CVM já está trabalhando para regulamentar N questões aí ainda um tanto dúbias, né? E sim. acho justo ter esse Claro. eu acho que a CVM Tem uma transição, é né? natural. Sandbox, né? O desenvolvimento de sandbox também para Isso. essas Área de governo testar, isso. geral, né? até vi da Febraban uma notícia essa semana. Semana passada até teve um evento para falar sobre real digital que ele vai se tornar verdade agora em 2023. 2023 ano que vem. Sim. Então, Ele já, na verdade, ele já existe, Que é o né? PIX. Porque o que tá, É. se tu for ver o capital monetário do país, quanto de fato circula no bolso, não chega a 30%. O resto é só contábil. Tá só a Casa da Moeda vem imprimindo cada vez, né, vamos dizer assim, recolocando moeda, mas o volume é menor considerado pelo número de pessoas, porque hoje é tudo eletrônico, tudo transferência. Agora com o Pix, então, Vai que economia bárbara, né? vai que vai. Essa é a linha. Se tu pudesse resumir para nós em algumas palavras, assim, né, Perfeito. a essência do Reora, né? A que veio, né? Qual é que é o propósito, a alma do Reora para nós? A Reora veio trazer luz. Luz Luz. vem de conhecimento. Eu acho que quando a gente fala até aluno, né, a palavra aluno, tanto que ela Alumni. é sem luz. Sem Aham, luz. aham. Só tá lá para ser iluminada. né? Olha. É. Então, assim, para mim a Reora ela é a luz do conhecimento, ela é uma fonte de informação para uma tomada de decisão e você é o resultado de suas escolhas. O termo Reora quer dizer o quê? Real Estate Oracle. Ah, legal, Fácil. Essa é cara. fácil. Que legal, bacana. Não sei se tu já tinha falado aqui, não? Já. Já. Ah, bacana demais, muito bom. Pessoal, ficou aberta aqui alguma pergunta, se vocês têm alguma... Vamos colocar nossa ignorância à prova, que não tem problema nenhum aqui, faz parte. A gente só aprende, né? A gente é um eterno aluno, né? Eu queria agradecer, então, a tua presença, a tua Obrigado. disponibilidade, a tua Obrigado. transferência. Esse conhecimento vai estar disponível na plataforma da Tech Arena, né? Então vai ser depois editado e tal, e vai estar disponibilizado, vai estar aberto essas informações lá também. Muito obrigado. Maravilha. Cara, Prazer. um Agradeço forte o abraço. convite, Por gratidão. favor, seja bem-vindo. Obrigado a todos Obrigado. também aqui pela presença. Valeu, gente. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui na Tech Arena, aqui diretamente da Expo Gestão, né? Recebendo convidados ilustres aqui para transbordar conhecimento. Daqui um pouco tem mais. Fique conosco.